Mais uma vez, bem-vindo a estar connosco neste tempo de partilha da Palavra de Deus. Hoje eu gostava de trazer até cada um de nós apenas dois versículos na Palavra de Deus, no Salmo 91, e que eu acho que são propícios para os tempos que nós estamos a viver. O salmista diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Omnipotente, do Todo-Poderoso, descansará. E isto é uma constatação própria do salmista. O salmista, quando diz aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará, ele não está a fazer uma suposição. Ele está a fazer uma constatação de facto, pela sua própria experiência, por aquilo que ele tinha experimentado ao longo da sua vida e por saber que em inúmeras vezes, em inúmeras circunstâncias, em situações que ele não podia controlar, que lhe eram de facto muito adversas, ele sabia, ele experimentou que Deus cuidou dele, aquele que habita. E esta expressão habitar é uma expressão muito importante, porque muitas vezes nós temos algum tipo de tendência a viver uma relação com Deus de encontro-desencontro. Marcamos um dia para irmos ao encontro dele, no outro dia não vamos, e vivemos de uma certa forma neste tipo de contacto superficial de momento. Mas o que o salmista nos alerta e nos estimula a fazer não é vivermos numa relação com Deus de contacto ocasional, é para vivermos num contacto permanente com Ele, habitar com Ele. A palavra de Deus diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Ora, se nós somos o templo do Espírito Santo, nós, enquanto cristãos, nascidos de novo, então Deus habita em nós. E o princípio aqui não é tanto aplicado aqui no Novo Testamento, não é tanto da habitação, mas do quanto nós permitimos que Deus tome controle na nossa vida. Ele habita em nós, somos o templo dele, mas mesmo habitando em nós, Ele não nos violenta, Ele não nos força, Ele não nos obriga. Ele espera que nós, de uma forma voluntariosa, possamos dar lugar a Ele na nossa vida. E é um pouco nessa linha que o salmista vem a falar, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que põe o Altíssimo como principal na sua vida, aquele que se refugia nele, aquele que confia nele, aquele que descansa nele, esse descansará. Depois o salmista diz mais alguma coisa, diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Primeiro, o salmista começa por dizer: Ele é o meu Deus. Ele não é uma pessoa qualquer. Ele não é um amigo de ocasião. Ele não é alguém em quem nós aprendemos a confiar na base da confiança que nós temos com qualquer outra pessoa. Não, Ele é Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Senhor absoluto. Ele é aquele que tem o domínio em tudo. É por isso que no versículo 1 ele diz que Ele é o Todo-Poderoso. E ele está a dizer: direi do Senhor, Ele é o meu Deus. E esta é a primeira consciência na relação com Deus que nós precisamos ter. Que Deus não é uma pessoa qualquer. Ele é Deus. E porque Ele é Deus, Ele merece todo o nosso respeito, toda a nossa reverência. Ele espera que nós nos prostremos diante dEle no reconhecimento de quem Ele é, adorando por aquilo que Ele é, porque Ele é Deus, o Criador de todas as coisas. E porque Ele é Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas, então o salmista diz o meu refúgio. E isto é maravilhoso porque quando o salmista diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, ele está a dizer, porque Ele é Deus, porque Ele não é uma pessoa qualquer, porque Ele não é uma força da natureza, porque Ele não é uma expressão da filosofia, porque Ele não é apenas uma mera conjeção religiosa. Ele é Deus no seu absoluto, e porque Ele é Deus, eu posso me refugiar nele. Eu posso, em todas as circunstâncias negativas que se possam manifestar, eu posso reconhecer que nele está a minha segurança. Refúgio. Refúgio é um lugar de proteção.
como portugueses, nós que viajamos pelo país, encontramos muitos castelos. E os castelos eram fortalezas, lugares de refúgio para as populações nos tempos antigos, para se protegerem das invasões. E nós protegemos-nos nele. E esta é uma realidade que nós precisamos ter firme no nosso coração, porque neste tempo de Covid e de situações tão adversas, nós temos a tendência para nos intimidar, para nos assustar ou para procurar refúgios em mil e uma coisas que têm o seu lugar, têm a sua oportunidade. Mas se não for Deus mesmo a cuidar de nós, certamente a nossa segurança será fútil, será perdida. E o salmista, ao longo da sua vida, ele reconhecia que Deus era o seu refúgio nas muitas vicissitudes, nas muitas situações difíceis que ele teve de enfrentar, nos muitos atropelos à sua vida com que ele teve que lidar. Ele sabia, o Senhor é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, mas Ele não é apenas o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é aquele onde eu encontro força, Ele é aquele onde eu encontro resiliência, Ele é aquele onde eu encontro ânimo, Ele é aquele onde eu me restauro, Ele é aquele onde eu me renovo, Ele é aquele onde eu posso recomeçar em cada momento, porque dele vem a força para mim. E o salmista termina por dizer, e nele confiarei. Aleluia. Porque ele é Deus. Porque ele é Deus. Porque nós habitamos sobre a sua cobertura, porque nós habitamos na presença dele, e porque ele é Deus, nós podemos refugiar-nos nele, podemos fazer dele a nossa fortaleza e podemos confiar. Confiar com uma confiança inabalável, porque o Deus de quem somos, Ele nunca falhou, Ele jamais falhará e Ele não vai falhar connosco. O desejo de Deus e o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida, prezado ouvinte, é cuidar de nós. Somente nós precisamos de lhe dar essa oportunidade a Ele. Ouça, Deus, Ele é de uma gentileza extraordinária. Ele criou-nos com a capacidade de escolha, com o livre-arbítrio. De tal forma que, sendo Ele Deus, nós até podemos blasfemar dele, podemos dizer mal dele, podemos pintar a manta em relação a ele. Mas nada disso muda quem ele é. Porque o que Deus quer é que, dentro das possibilidades de escolha que eu tenho para fazer, que eu escolha o mesmo que o salmista escolheu. Dizer, Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Prezado ouvinte, qual é a sua fortaleza? Qual é o seu refúgio? Em que ou em quem é que você confia? Eu confio em Deus, o Criador de todas as coisas. Confie você também nele. Experimente-o na sua vida e vai ver que ele fará a diferença em si. Deus ricamente o abençoe.